Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Corecast, o podcast do Conselho Regional de Economia, onde nós sempre procuramos trazer assuntos pertinentes, relevantes e atuais sobre a economia do Ceará, a economia do Brasil e também a economia mundial, que inclusive é hoje tema da nossa proposta, da nossa conversa, e nós temos a alegria de estar recebendo o querido professor Henrique Marinho, é um patrimônio da economia cearense. Nós estamos muito felizes por recebê-lo aqui. Ele já foi presidente do nosso conselho, e eu queria apresentar mais formalmente o nosso convidado antes de iniciar o nosso assunto. E hoje nós vamos falar sobre o tarifaço dos Estados Unidos no Brasil, o tarifaço dos Estados Unidos no Brasil. Nós estamos gravando esse episódio em setembro de 2025, é bom contextualizar para você que está nos assistindo. E nós estamos vivendo esse período em que o governo americano impôs sobre vários países do mundo, inclusive o Brasil, uma série de tarifas de importação. Isso tem causado diversos efeitos econômicos no Brasil e no mundo. E nós trouxemos o professor Henrique exatamente porque ele tem diversas obras publicadas relacionadas a esse assunto, é um economista já com bastante experiência, e ele é consultor econômico e membro da Academia Cearense de Economia, foi servidor do Banco Central do Brasil por 35 anos e professor do curso de Economia e Comércio Exterior da Universidade de Fortaleza, a Unifor, por 39 anos, e presidente do Corecon por 3 mandatos. Autor dos livros Economia Monetária, Teorias e Experiência Brasileira e Teorias do Comércio Internacional e Política Comercial, ambos publicados pela editora Ciência Moderna. E os livros Política Cambial Brasileira e o Estudo das Relações Internacionais, Teorias e Realidade, pela editora Aduaneiras. Então nós temos aqui alguém especialista no assunto, estamos muito bem assessorados. E no final de 2024, ele trouxe inclusive uma cópia para apresentar, ele lançou o livro A Saga dos Empresários Imigrantes na Economia Cearense, publicado pela editora Paco em São Paulo. Professor Henrique, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E nós queríamos, antes de iniciar mesmo o debate propriamente dito, que o senhor tivesse a oportunidade de falar um pouquinho do seu último livro, apresentar ele para a nossa audiência. Bom, inicialmente agradecer ao Corecon por esse convite, né? Estar aqui sempre para mim é uma alegria muito grande, eu me sinto na casa, né? Como membro da casa, então é sempre bom a gente estar prestigiando a profissão dos economistas, participando dos seus eventos. Eu estive sempre ligado à política monetária, pela minha vida no Banco Central e na Unifor, mas logo depois que eu me aposentei formalmente, né, não me aposentei intelectualmente, eu pensei que caminhos eu daria aí à minha vida intelectual. E passei a virar um historiador, né, sem ser historiador. Então eu ensaiei esse primeiro livro aí, que é A Saga dos Empresários Imigrantes, porque a economia cearense ela tem uma história que às vezes muita gente não conhece, de que grandes empreendimentos, grandes grupos econômicos do Estado são descendentes de outros países, são imigrantes sírio-libaneses, portugueses, né, japoneses, então que vieram para cá, judeus inclusive, né, que vieram para cá muitas vezes fugindo das crises dos seus países e refizeram sua vida e criaram patrimônios econômicos, como Tasso Gereissati, que todo mundo conhece, como a família Dias Branco, que todo mundo conhece, como a família Pedro Lazar, que hoje está ligada aos hotéis, praticamente todos que estão na beira-mar, né? Então, várias famílias que fizeram e fazem, porque os seus filhos, seus descendentes ainda continuam na economia cearense. É um livro que teve uma boa repercussão, né? E estamos ainda com ele aí. E antecipadamente eu anuncio aqui que tem outro aí saindo até o final do ano. Esse ainda realmente voltado para a área financeira, né? Que é o Sistema Financeiro Nacional e os bancos cearenses. O Ceará tem uma tradição muito grande de criação de bancos. O primeiro banco criado no país, depois do Banco do Brasil, com a vinda do imperador Dom Pedro I, Dom João VI, desculpe, que foi o Banco do Brasil, foi o Banco Provincial, Banco da Província no estado do Ceará, criado pelo José Martiniano de Alencar, o pai
do escritor José de Alencar. Então, são curiosidades que a gente vai estar mostrando nesse livro aí, que deve estar saindo aí até novembro. Muito obrigado, professor Henrique. Que coisa boa, né? Notícia aí quentinha, em primeira mão. Primeira mão. De mais uma obra que o senhor tem lançado, né? E se você está nos assistindo, né? Acesse, adquira os livros do professor Henrique. Eu tenho certeza que o seu repertório aí intelectual vai ser bem enriquecido com essas aquisições. Mas, professor, entrando agora diretamente no assunto, tema do nosso podcast. Essa encruzilhada, digamos assim, né, esse momento de tensão de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos tem dado muito o que falar e tem ocupado por muitas semanas já os noticiários do Brasil e no mundo. Porém, nós temos, né, o Brasil tem uma tradição diplomática positiva e saudável com os Estados Unidos. Essa tradição já tem longas décadas. E, na sua avaliação, qual tem sido o motivo desse tarifaço? O que levou, na sua avaliação, os Estados Unidos a assumir essa posição? Pois é, né? Na verdade, o Brasil, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a nossa independência, né? E daí nós temos uma longa tradição econômica, tradição cultural, né? Fazendo com que o Brasil seja, e ainda é, um grande aliado dos Estados Unidos e vice-versa. O que o presidente Trump trouxe, na verdade, foi o mesmo efeito que a pandemia trouxe no ano de 2000. Desestruturou a economia. Então, o presidente Trump conseguiu alterar toda a formação que foi feita no sistema geopolítico pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria, em que os Estados Unidos se tornaram a maior potência do mundo, mas apegada às instituições financeiras e globais internacionais. Foram criadas as Nações Unidas, o Banco Mundial, né, a Organização Mundial do Comércio, e o Fundo Monetário Internacional, todas as instituições que criaram um multilateralismo para o comércio. Então, os países passaram a ter regras internacionais de bom comportamento, se a gente pode assim dizer, econômico e financeiro. Isso vinha mostrando como a economia funcionava de uma forma harmoniosa. Sim, a economia não há harmonia, né? São conflitos entre interesses, mas harmoniosa no sentido de que as negociações levavam ao comércio, levavam à gestão financeira mundial. E o Trump chegou assim, dando uma trombada, né, na economia com o seu estilo, que todo mundo já tem visto aí na televisão. Ele toma decisões hoje, amanhã desfaz, mas a verdade é que ele desconstruiu o que foi construído nesse coisa que nós chamamos, às vezes criticamos, que é um globalismo econômico, que trouxe um globalismo das cadeias produtivas. Então, os Estados Unidos eles estão fazendo uma coisa que o Trump não mede, que o grande prejudicado em tudo isso vão ser os americanos, porque ele está exatamente proibindo que os americanos tenham acesso a produtos que são fabricados mais baratos por empresas americanas que estão no exterior. Olhe bem, né? Ele está fazendo dentro de um pensamento que a teoria econômica já descartou, que é da substituição de importações. Então, na verdade, o que está por trás disso é assim: vamos deixar de importar produtos tal, vamos fabricar nos Estados Unidos, com as fábricas voltando a ser americanas dentro da América. Hoje é uma coisa impossível dentro do sistema da divisão do mercado de trabalho, né? E dentro da divisão do próprio mercado internacional, de todas as teorias do comércio internacional, que a gente chama, né, na nossa teoria, das vantagens competitivas, né, comparativas, da lei do Ricardo Smith, mas competitivas que são exatamente um produto americano com um computador, por exemplo. Ele tem peças que vêm da China, peças que vêm do Brasil, peças que vêm do México, então ele vai se compondo, porque as peças são produzidas nesses países onde essa vantagem competitiva é mais barata, e ela é produzida mais barata. Quando ele põe lá o Made in USA, mas na verdade é um produto que não tem nação, se a gente pudesse dizer. E ele está destruindo isso, destruindo de uma forma, né, sem nenhum estudo econômico, sem nenhuma
base científica, simplesmente esse ímpeto de um autocrata, né, que se propõe aí a, vamos dizer, destruir os princípios democráticos e econômicos, né, no mundo todo. Inclusive, a coisa mais interessante é que ele não foi atingir só os seus inimigos concorrentes, tipo China, né, Rússia, até o Brasil hoje, né, entrou nesse aspecto aí, mas ele atingiu principalmente seus países aliados, México, Canadá, que hoje são as pontas de produção para os Estados Unidos, a União Europeia. Então, ele conseguiu criar, né, uma desconstrução econômica da atual situação. Professor, em relação mais especificamente ao Brasil, houve logo no início do tarifaço uma carta do presidente Trump, onde ele fazia várias considerações e considerava que, inclusive, né, a questão do julgamento do ex-presidente Bolsonaro e muitos falaram sobre um ataque à soberania nacional, enfim, como uma das causas motivadoras desse tarifaço. Porém, há diversos analistas que também pontuam que um dos motivos, e aí já não explícito, porque não foi mencionado na carta, mas um dos motivos desse, entre aspas, ataque, né, à economia brasileira, esse tarifaço, tem sido o posicionamento do Brasil dentro dos BRICS, né? Mas, em especial, né, se nós olharmos aí nos últimos meses, houveram vários discursos, né, do nosso atual presidente Lula, por exemplo, atacando a hegemonia do dólar. O Brasil tem se colocado nessa posição, né, atuante nos BRICS e questionando a hegemonia do dólar, né, coisa que, por exemplo, você não vai ver o Xi Jinping da China fazendo, né, tem uma postura bem diferente dos outros presidentes, geralmente muito mais reservado, mas o Brasil tem assumido esse posicionamento. Na sua avaliação, essa também pode ser uma possível causa desse tarifaço do presidente Trump? Na verdade, aí nós temos várias causas, né? Principalmente a injustificável, que é tentativa de interferência dele nas decisões judiciais do Brasil, né? Se o ex-presidente Jair Bolsonaro é culpado ou não, nós vamos saber a partir do julgamento, mas não são outras nações que vão interferir. Você começou dizendo que o Brasil tem uma longa tradição com os Estados Unidos, porque a longa tradição diplomática brasileira é de ter um princípio básico, é não interferência nos problemas políticos e econômicos das nações, amigas e não amigas, né? O Brasil não tem nações inimigas, né? Graças a Deus. Nós nunca tivemos guerra, com exceção da Guerra do Paraguai, que aí é uma história, é outra. Só no futebol, né? Com a Argentina. No futebol com a Argentina aí não tem jeito, né? Mas aí, o que o Trump ele tem trazido nesse seu pensamento é porque no mundo todo hoje tem uma divisão muito grande dessa dicotomia aí da direita e da esquerda do mundo todo, né? Então a direita tem uma forma de pensar diferente. Os republicanos representam nos Estados Unidos essa direita. Para os republicanos, qualquer pessoa ligada ao Partido Democrata, olha lá, democrata, são comunistas para eles, né? Então, há um tratamento já, em princípio, já de divergência com os países que são ditos de esquerda, né? Nós somos um país de esquerda porque tem um presidente de esquerda, mas nosso sistema econômico todo é um sistema econômico capitalista normal. Claro que tem interferência do Estado em algumas atividades, mas não é uma interferência de um regime socialista ou comunista. Então, nós somos um país capitalista sobre todas as essências, sobre todo o funcionamento. É tanto que movimentação de capital no Brasil já é livre. O cidadão pode ter conta no exterior, pode não ter, desde que ele preste conta com a Receita Federal, que é importante, né? Então, essa posição dos Estados Unidos tem trazido esse tipo de competição. E o crescimento dos BRICS, principalmente, né? China, que é o mais importante, Índia, que são duas economias hoje aí preponderantes. O Brasil, né, como oitavo, décimo PIB do mundo. Então, se reuniram, criaram um grupo econômico, que não é um grupo econômico de interesses, cada um tem interesses diversos e não harmoniosos dentro da economia, né, mas que estava mexendo com os Estados Unidos. Quando, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criado o Fundo Monetário, teve uma reunião chamada em Bretton Woods, em 1944,
estabeleceu-se que o dólar seria a moeda, vamos dizer, mundial, porque os Estados Unidos terminaram a Primeira Guerra Mundial como senhores econômicos, né? E militar também. E, como tal, o dólar passou a ser a moeda de circulação mundial. E ainda hoje é, né? 80% basicamente do comércio internacional é feito em dólar. E aí começou a mexer, porque essa ideia que foi feita logo no início da criação dos BRICS, de que o grupo criasse, BRICS é um grupo de países, né, entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e agora mais alguns países periféricos ali, asiáticos, né, e da América Latina, inclusive, criando um grupo de negociações econômicas. E aí, obviamente, o Lula já fez uma ideia que já teve desde o seu primeiro governo. Hoje o Brasil tem com a Argentina um convênio recíproco de negociação entre a Argentina, entre real ou peso, não necessariamente o dólar, mas o comércio entre o Brasil e a Argentina hoje é muito pequeno, né? É muito pequeno. Então, jogou essa ideia de que criasse uma moeda única do BRICS. E isso incomodou bastante o Trump, né? E o Trump, se ele quer fazer o Make America Great Again, faça a América grande novamente, o dólar economicamente, é o principal ator, né? É o principal ator. Olha que coisa. E o que ele está fazendo aí, ele está enfraquecendo o dólar, né? Que é o efeito que está se verificando no mundo todo. Porque ele está dificultando o comércio com os próprios Estados Unidos, ou seja, o volume de dólar que vai sendo negociado tem sido um pouco menor. Claro que ainda o dólar vai ser moeda predominante por muito tempo. Ninguém cria uma moeda para substituir a outra. O comércio, a aceitação pelos interlocutores, no caso Brasil, Rússia, Índia e China, que cada um tem seus interesses, né? Dificilmente essa ideia precisa ser muito maturada. Só para você ter uma ideia, o maior credor dos Estados Unidos, que tem nas suas reservas internacionais títulos americanos, é a China. São títulos atrelados ao dólar. Então, ela não pode se desgarrar do seu ativo, né? A China, de 3, 4 trilhões de dólares que eles têm de dívida americana, compondo as suas reservas. Como o Brasil tem 278 bilhões aí de dólares, 85% é em dólar. Então, fica essa linguagem. De qualquer forma, o Lula é um presidente que tem esse ímpeto, né? Que o pessoal chama aí de populista, mas é um que sabe trabalhar o momento de criar esse nacionalismo. Você vê que a linguagem do governo agora é Brasil soberano, Brasil do brasileiro, essa coisa toda. Então, ele criou, aliás, o Trump permitiu que esse movimento que nós temos no Brasil, nós temos no Canadá também. O Canadá virou um país hoje, que era um país, vamos dizer assim, americanizado, extremamente nacionalista, porque eles agrediram o maior parceiro e irmão do Norte, que é o Canadá. E por aí vai, ninguém sabe realmente o que é que pode redundar se esse ímpeto do Trump continuar. Ele, como não pode mais ser reeleito, né, porque na lei americana ele já foi presidente uma vez e está sendo a segunda, nesse mandato ele não pode ser reeleito, a não ser que ele quebre as regras democráticas americanas. O que, no fundo, pode ser possível, né? Do Trump ninguém duvida nada, né? Com certeza. Como nós podemos traduzir para a nossa população leiga, as pessoas que não conhecem a linguagem econômica, que muitas vezes não conhecem as implicações econômicas, como as variáveis se afetam entre si, como é que a gente pode traduzir para as pessoas que nos assistem e não entendem sobre economia, os efeitos desse tarifaço, se ele por acaso permanecer no longo prazo. Vamos supor que daqui a um ano as tarifas continuem. Como é que isso vai mudar a vida das pessoas comuns aqui no Brasil? Vamos assim partir primeiro para São Paulo, que é o estado que tem uma maior dependência, né, pelo volume, pelo valor de exportação. Percentualmente, as exportações paulistas para os Estados Unidos representam 35%, por aí assim. Do Ceará é mais, 50%, 52%, segundo a Cassex da FIEC. Mas, na verdade, como o volume exportado do Ceará é menor, então, nacionalmente nós representamos muito pouco. Isso aí, o que é que vai acontecer? Hoje, por exemplo, existem muitas fábricas em São Paulo que fabricam peças
para a indústria automobilística americana, por exemplo. Peças que vão compor o carro, né, americano ou não. Então, essas peças vão ter uma sobretaxa e vão se tornar muito mais caras nos Estados Unidos. Então, possivelmente, a indústria americana vai preferir comprar ou de país que a tarifa é menor, ou da própria indústria americana, se ela ressurgir produzindo essas peças. E o Brasil começa a reduzir suas exportações para os Estados Unidos. Essa redução de exportação significa uma menor produção no Brasil, significa desemprego, né? Se você voltar para o Ceará, nós temos atividades, por exemplo, como exportação de água de coco, exportação de pescados, exportação de frutas, que são coisas perecíveis, que se você não exportar, você não tem alternativa de curto prazo. Então, você vai ter o quê? A atividade pesqueira vai diminuir, gerar desemprego, o produtor de coco, naquela bandeira Coiaba ali, não vai mais, vai deixar o coco lá no pé estragando, sem gerar renda, sem gerar emprego, sem gerar tudo. Então, o efeito cascata que isso pode trazer, se permanecerem essas tarifas por mais tempo, é você ter realmente um retrocesso da economia, não total, porque o pessoal às vezes pergunta, então por que não exporta para outro canto? Por exemplo, a indústria de modas do Brasil, de peças íntimas, que é muito do Ceará, que é muito grande, né? Exporta para os Estados Unidos, exporta para a Europa, exporta para os países árabes. Eu não tenho como substituir a roupa que eu vendo para os Estados Unidos para os árabes ou para a Europa, porque o comportamento do consumidor americano pede um tipo de roupa, de vestimenta diferente do que é a árabe. Peças de praia, eu não vou vender meus biquínis, como produzo no Brasil, dos Estados Unidos para os Estados Unidos, para a Europa. Porque o próprio corpo da mulher é diferente. É até cultural, tem questões culturais. O nosso melão chega na Espanha com um pH de 0,7. Essa exigência é só na Espanha. Nos Estados Unidos não tem essa exigência de 0,7. A exigência é menor. Ele não pode ter nenhuma pigmentação na fruta. Olha a diferença. Eu vou exportar uma lagosta que eu exporto para os Estados Unidos, eu não posso transferir dos Estados Unidos para o Japão, porque o Japão exige uma lagosta inteira quando ele compra. Inteira, com barbatanas e tudo. Exemplos simples assim, que se estendem, que não há uma simples substituição. Não vende mais para os Estados Unidos e pronto. Você não pode deixar de vender para o maior mercado do mundo. Então, o importante é que a gente consiga novamente negociar. Como os governos estão difíceis de negociar, porque as posições Trump e Lula estão aí bem abaladas, fazê-lo via a diplomacia empresarial. Que os empresários tratem, hoje no Brasil tem uma diplomacia empresarial muito grande, via FIEC, via ANCHAM, que é uma Câmara de Comércio Brasil, Estados Unidos e outras aí, para tentar demover, né, essa posição americana. Vamos ver o que vai dar aí. Existe, professor Henrique, um estudo publicado recentemente pelo economista Flávio Ataliba, que é um economista cearense, onde ele chegou à conclusão de que os efeitos do tarifaço no Brasil serão desiguais. E isso faz todo sentido, né? Levando em consideração que o Brasil é um país bastante heterogêneo. Nossas regiões diferem muito entre si, nós somos um país continental, houve uma formação econômica diferenciada nas regiões. Aqui onde nós estamos, no Nordeste, por exemplo, é bem mais pobre. Como o senhor avalia esses efeitos sobre as diferentes regiões do Brasil? Como é que o Nordeste pode lidar com isso, provavelmente sendo uma das regiões mais afetadas? Ressalte-se que esse trabalho aí do professor Ataliba é um trabalho que todos devem conhecer, né? Ele foi feito de uma forma técnica, com indicadores que normalmente se estuda para concentração de exportação, né? E ele mostra que realmente os efeitos são diversificados. Por exemplo, para o estado de São Paulo, onde as exportações são mais industrializadas, talvez uma substituição seja menos traumática do que do estado do Ceará, que são produtos, né,
em que atinge um nível, uma atividade que é uma atividade muito geradora de emprego primário, do pescador, do produtor de coco que eu citei aqui, do produtor de mel, do produtor de frutas, porque nós temos um agronegócio que não é tão tecnologicamente para a fruta, porque tem especificações e tudo mais. Então, o efeito sobre o estado do Ceará, por mais que as exportações do Ceará representem muito menos do que a de São Paulo, por exemplo, para o Brasil como um todo, o efeito sobre a economia cearense pode ser muito mais prejudicial e ser prejudicial para um estado que tem uma renda per capita menor e é diferenciado pela sua nível de industrialização, por exemplo, ele tem um efeito bem maior. Então, o Rio Grande do Sul é outro estado também que produz muitos produtos que são do agronegócio, né? E carnes, que é um grande mercado que está afetado aí. O que é que eu vou fazer com o boi que eu não vou abater hoje? O boi hoje é produzido para abater com tantos meses de idade, com tanto de peso. Ele não pode passar, porque se passar daquele prazo, é prejuízo para o custo do produtor. Como é que eu vou armazenar peixes e lagosta aqui no Ceará? Como é que eu vou armazenar melão, frutas, manga e tudo mais? Não tem como. Não tem como. Por isso é que o plano, né, Brasil Soberano, aí, ele tenta restabelecer e que os estados possam adquirir até de uma forma emergencial o que já está para ser embarcado. Né? Porque esse plano só envolve o que está para ser embarcado. O que é que eu vou fazer, né, com as bancas que estão aí no porto do Pecém? Então, realmente, esse é o resultado. E o estudo do lado do Ataliba, são 3 economistas, que eu me esqueci agora o nome dos outros 3, né? Você está no meio? Não, estou não. Né? Mas eu li o estudo e ele é excelente. Mas é muito bom. E assim, para quem é economista, que nós estamos aqui no Corecon, porque ele usa a nossa linguagem economista, é um estudo econômico, né? Ele é uma lição da aula de economia internacional, você que é aluno ou mesmo economista, para entender um pouco melhor que as coisas não são tão simples assim, né? Com certeza. E, professor Henrique, nós torcemos, né, como economistas e cidadãos brasileiros, nós torcemos para que essa situação se resolva, as relações diplomáticas, né, Brasil e Estados Unidos, possam voltar ao normal, essa tradição já saudável de relação entre esses dois países. E nós vamos aqui encerrar o nosso podcast. Eu gostaria de deixar alguma mensagem final, de fazer suas últimas considerações. Nós estamos fazendo essa gravação no dia que começa o julgamento do presidente Jair Bolsonaro e o grupo que está envolvido aí, né, no possível golpe militar, golpe de Estado. Então, eu ainda digo assim, nós ainda vamos piorar um pouco antes de melhorar. Independente do resultado que seja o julgamento, independente aí da posição, o Trump ainda estará peitando, né, o governo brasileiro, e pelo aspecto do presidente Lula, ainda ele estará revidando no seu modo de agir à altura do que ele acha que é a altura. Então, nós ainda vamos ter alguns conflitos aí até que as coisas se resolvam. Mas, em economia, a gente aprende também que os mercados sempre se ajustam de uma forma tal de que ganhem consumidores, ganhem produtores e ganhem países. Às vezes demora, às vezes as coisas se acomodam, às vezes até de forma que a gente nunca imagina que vai acontecer. Então, como a economia brasileira também é uma economia já pujante, é uma grande economia, né, ela não deve ser desprezada como uma república das bananas, né? Muito pelo contrário. Por isso é que o Brasil está incomodando ao Trump. Não, claro que não vai nunca disputar com os Estados Unidos o seu poder econômico, né? Mas está incomodando, está incomodando. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso Corecast. Nós agradecemos a gentileza do seu tempo, de compartilhar os seus conhecimentos conosco e esperamos que a gente tenha outras oportunidades de trazê-lo aqui para conversar sobre outros assuntos pertinentes. E nós queremos agradecer a você que acabou de assistir esse episódio. Esperamos que tenha sido um momento de aprendizado, que você possa ter entendido mais e melhor sobre a economia e te convidamos também a assistir os demais episódios do nosso Corecast, que estão no nosso canal no YouTube, e acessar as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.